Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E neste programa eu recebo a doutora Maria Helena Brito Izzo, terapeuta comportamental, e nós conversaremos sobre violência familiar, um assunto que infelizmente faz parte da vida de muitas pessoas. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui, num programa sério, num programa bom, com você também. Muito obrigado. Não é? Imagine. Acho que é bom a gente começar conceituando violência, porque às vezes a gente pode entender que uma coisa é um ato violento e não é, e vice-versa. O que é violência? O que nós podemos entender debaixo deste nome? Olha, a violência vai da mínima, o mutismo é uma violência. Você ficar quieto quando você quer agredir alguém é uma violência. É uma violência você puxar o tapete dos outros, é uma violência você gritar para extravasar sua raiva, é uma violência você bater em alguém numa covardia suprema, é uma violência o que está acontecendo pela falta de limites, pela falta de educação, pela falta de conteúdo, pela falta de valores, pela falta de disciplina, o que está acontecendo no mundo hoje. Todos os dias, nos noticiários, você vê desde o marido que bateu na mulher, você vê do neto que matou o avô, você vê a mãe que espancou a criança, você vê a criatura que deu de pau num cachorro. Tudo isso é violência, não é? E o pior de tudo é que o pessoal está dizendo assim, tudo bem, não acontece nada. Você veja, o Rio de Janeiro hoje está primando, né, por essa desgraceira de facada todo santo dia. Quer dizer, ontem eu ouvi uma coisa que me deixou estarrecida. Um moleque, porque é moleque, para tirar a bicicleta, deu 3 facadas num homem. Ele caiu no chão, ele pegou a bicicleta. Quando ele viu que o homem não tinha morrido, ele voltou para dar mais facada. Então aí nós temos a violência, falta de conteúdo, falta de caráter, falta de disciplina, falta de educação, falta de exemplo. E nós temos a violência também provocada pela droga. A droga está fazendo isso muito mal. Agora, o que é a violência no final? É extravasar o seu ódio, a sua revolta, a sua mágoa, a sua tristeza, o seu temperamento agressivo em cima de uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Isso, para mim, é violência. Então, nós estamos vivendo num mundo violento. E os bons estão sendo chamados de trouxa. Por quê? É bonzinho porque não mente, porque não agride, porque não rouba, porque não mata. Não. É obrigação de todo mundo ser isso. O errado está ao outro lado. Agora, nós temos leis que protegem os violentos. Porque você veja, esse mesmo rapaz que esfaqueou já tinha 16 passagens pela polícia. Então, agora, como diz, né? Entra por uma porta e sai pela outra. Eles debocham. Uma inversão de valores Não terrível, né? não é nenhuma inversão. Tiraram os valores e não colocaram nenhum. Então, o pessoal está todo solto no mundo, não é? É uma pena, porque o brasileiro não é um povo ruim. A gente vê numa catástrofe, todo mundo se movimentar. A gente vê quando tem um acontecimento triste, o pessoal fica chateado. Tem uma campanha para um agasalho, para ajudar alguém, todo mundo colabora. Mas tem uma coisa muito certa, Márcio, que diz que a gente não vê a grandeza de um povo pela medida do seu território, mas pela educação desse povo. E o nosso povo está ficando sem educação. Quer dizer, o que a educação te leva a um respeito, a uma responsabilidade, a uma disciplina, a valores. Você tirou tudo isso, sobra o quê? Quando a senhora fala de educação, nesse caso, a senhora já está apontando que um dos grandes motivadores, alimentadores da violência é a falta de educação. Eu acho. Também concordo, não é? Mas quando a senhora diz educação, está dizendo de escolaridade ou muito mais do que isso? Não, muito mais do que isso.
A escola, antigamente, com exceções hoje em dia, ela era uma entidade informativa Uhum. e formativa. Formativa, é Hoje, verdade. via de regra, ela não é nem informativa e nem formativa. E Uhum. temos um outro grande problema. A modernidade, o mundo muda, você tem que acompanhar esse mundo, os fatos estão aí, você tem que administrar de outra forma, tá certo? Mas o que aconteceu foi que muitas e muitas e muitas vezes, pela necessidade, ou pela ambição, ou pela ganância, pais trabalham, os dois, pai e mãe. Uhum. Então, essa criança fica o dia inteiro, entendeu? Numa escola, na mão, às vezes, de outras pessoas. Então, não tem mais aquele exemplo. E às vezes, sob os cuidados de uma pessoa para essa matéria extremamente desqualificada, não é? Claro, claro. Porque às vezes conversando com os colegas ou amigos, a gente verifica com quem está o seu filho. Ah, eu arrumei uma pessoa para cuidar. É, Mas que pessoa era não essa? sabe. É uma pessoa que nem de empregada doméstica estava trabalhando, porque não conseguiu emprego assim, não é? Exatamente. Então, ela não trabalhava na faxina de uma casa porque eu não queria ou não sabia fazer, não estava estudando, não estava trabalhando, não tinha nenhuma outra ambição na vida. Infelizmente, às vezes isso acontece. A pessoa Acontece estava muito. sem nenhuma perspectiva. Claro. Então, uma vez que estava à toa, tem nada de mais cuidar de uma criança Sim. que está ali. Só que nem cuida. É, isso É. aí. Aí que tá. Eu conheço muita babá que dá remédio para a criança dormir, para ela não ter problema. Entendeu? Quer dizer, você vê atendentes de pessoas mais velhas que judiam desses mais velhos. Uhum. Então está faltando, na minha opinião, cunhagem. Ah, com certeza. Cunhagem. Com O que certeza. eu chamo de cunhagem? Ah, bom, você tem uma carga hereditária, você tem um meio ambiente que te molda, Uhum. e você tem a sua história, que você administra a sua vida pela sua história. Uhum. Mas nesta cunhagem, os filhos têm que sentir amor, apoio, estímulo, orientação e correção. Via de regra, não sentem amor. Não Uhum. é verdade? Quer Com dizer, certeza. claro que tem exceções maravilhosas, Uhum. claro que tem pais maravilhosos que se arrebentam, mas estão ali com o filho e amam e abraçam e beijam. Agora, tem muito pai que não está nem aí. Pai que eu digo é pai e mãe, Uhum. entendeu? E as crianças muitas vezes Se ficam sentem ao largadas na léu. vida. Exatamente. E tem gente também, E às Márcio. vezes pagas para não reclamar, compradas com presente. Não é? Exatamente. E você vê hoje em dia também muita gente que precisa trabalhar, não é? E que não tem um homem dentro de casa para colaborar e larga os filhos fechados num barraco. Então está tudo errado, não está? Tá, com toda razão. Eu acho que está tudo errado. E acho que cada um de nós tem que ter a coragem suficiente para, num mar de escuridão, ser uma luzinha aqui, como eu estou olhando esse painel aqui. Entendeu? Uma luz aqui, uma luz lá, que possa iluminar as outras pessoas. Uhum. Não de uma forma piega. Ah, você vai ser bobinho, você vai ser só bonzinho. Não é isto. Uhum. A gente tem a obrigação de ser bom, de participar de uma sociedade, de transmitir para essa sociedade algo enriquecedor. Tornar melhor o lugar onde você Exatamente. está. Não. Você não pode até não mudar o mundo, mas aquele lugarzinho onde você está, você Exatamente. pode Pelo transformar menos pra dentro da melhor. sua própria casa, não é? Com certeza. Agora, nós não temos um governo que nos dê um exemplo. Uhum. Nós não temos uma sociedade com entidades que nos deem exemplo. Então, o que sobra? Sobra cada um fazer o que quer. É. É uma pena, né? Uma pena, é muito triste. Eu acho uma pena. Um país bonito como o nosso, com gente tão boa, porque eu concordo, o povo brasileiro é um povo maravilhoso. Muito bom. Você não precisa ir muito longe para você encontrar bondade no coração das pessoas. E, de repente, a gente é envolvido nessa atmosfera de violência, de insegurança. É uma coisa muito de triste. medo, né? De medo, triste e vergonhosa. Não, você falou a palavra certa. Dá até vergonha. Estamos chegando no Rui Barbosa, não? Uhum. De tanto ver progredir as nulidades, nós vamos ter vergonha de ser honesto. Tá Se assim. chegar nesse ponto... Aliás, nós já estamos num ponto preto. Quando se fala num governo paralelo, o que você quer mais?
Uhum. Quer dizer, ou tem um governo ou não tem. Agora, temos um governo e um governo que muitas vezes faz acerto com bandido quando tem uma Copa do Mundo. A gente sabe disso, não adianta, entendeu? Quer dizer, você não viu na época da Copa, você não viu nada de extraordinário, né? Uhum. Nadinha. É uma pena, como diz você, um país lindo como o nosso. Porque é um país lindo, um país rico, muito mal aproveitado, muito mal conduzido pela ambição, conduzido pela ganância. Então, o que acontece? As pessoas acabam se revoltando. Você precisa ser muito forte, Márcio, para você não cair do lado esquerdo. Ah, com certeza. Não é? É uma pena. É uma Uhum. pena, não é? Agora, a gente se educa para a violência, como a gente se educa também para a não violência, não Claro, é? claro. E a senhora estava citando aí logo no início um exemplo que muita gente não classificaria como violência. E eu acho importante falar, porque pode ser que a gente esteja lidando diariamente com isso e não interprete como tal, que é, por exemplo, um mutismo. Um É motivo é uma uma violência? Por violência que que é uma grande, violência? não é? Quer dizer, se você está omisso É. nas situações, Uhum, você está sendo violento pacífico. uhum, Mas é a mesma coisa que fumante e não fumante, né? aham, O que fuma faz mal para ele e faz mal para o outro, não uhum. é? É verdade. Agora, aquele que não fuma está assimilando tudo isso, mas ele também não faz nada. Não adianta só criticar aquele que fuma. Não, Uhum, não. Toma uma outra atitude de saúde, toma uma atitude de ter um comportamento adequado, de ser bom, uhum, escolher ser bom, escolher fazer o bem. Mas não é esse bem pieguinha, você é bonzinho. Não, não é uhum, nada disso. É a gente fazer uma escolha na vida. Eu quero estar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu vou te contar até um caso muito engraçado. Minha mãe era uma pessoa muito rígida, muito boa, mas muito rígida. E um dia, séculos atrás na minha vida, numa situação difícil, que todo mundo às vezes passa difícil, né? Eu cheguei na casa dela e falei assim: eu estou cansada de ser boa, eu estou cansada de ser honesta, eu estou cansada de ser. E fiz um discurso, e ela impassível. Bom, depois de um X tempo, ela perguntou assim para mim: acabou? Eu falei: acabou. Então muda, ué. Vai ser ruim. Eu falei: não posso. Eu nasci assim, vocês me educaram. Ela falou: então assume. Hã? Então, eu acho uma coisa, faz um exame de consciência, cada um, não precisa ser perfeito, ninguém uhum, é perfeito, entendeu? Agora, faz um exame de consciência, eu posso ser melhor do que eu sou hoje? Eu posso colaborar de alguma forma? Eu posso dar um exemplo positivo para os meus filhos? Você vê uma coisa, eu trato de muito jovem, né? Então, é assim, às vezes eu pergunto para o jovem, você já sabe qual a sua tendência para amanhã, você entrar numa faculdade, se é que você quer entrar? Meu pai falou que é para eu escolher isso porque eu ganho muito dinheiro e dá para pegar os trouxas. Olha como é que essa criança, esse jovem, recebe isso. Não vai fazer, porque, Márcio, nós temos 4 realizações na vida, não é? A nossa pessoal com a gente mesmo, a nossa afetiva, a nossa profissional e a nossa social. uhum, A pessoal é você gostar de você, uhum. acreditar em você, ter objetivos claros, lutar. Nem sempre você vai ganhar. Mas é isso a tua coisa pessoal. O afetivo é você gostar de você para você também poder gostar dos outros. Uhum. Agora, não é aquele gostar permissivo, né? É um gostar verdadeiro, profundo, legal. O teu profissional, você sempre tem que estar procurando estar mais adaptado, ver o que o modernismo está trazendo para... Não é só para ganhar dinheiro. Dinheiro é muito importante, você paga as suas contas. Mas é consequência daquilo que você faz bem, não é? Exatamente. Trabalho, eu vejo que às vezes algumas pessoas encaram o trabalho como um fardo, como um castigo. Imagine. Trabalho é a sua maneira de construir esse mundo, é a sua colaboração. É você trazer para fora aquilo que você tem de melhor para poder ofertar esse mundo. Exatamente. E não é só isso. Quando você depende dos outros, você tem que se sujeitar, de Uhum, uma certa forma, àquilo que te ensinam, àquilo que te proporcionam. No momento que você trabalha, você luta para chegar em algum lugar.
droga dignamente, não é? Mas você luta. E tem uma coisa também, né? O divertimento do adulto, depois que ele cumpriu o dever dele, é ter os brinquedinhos dele, né? E qual é o brinquedinho? Às vezes é um carro, às vezes é uma viagem, às vezes é uma roupa, às vezes sei lá, comprar uma televisão nova, entendeu? Mas eu acho que mais do que tudo é você se realizar, dizer, puxa, que gostoso que eu estou fazendo. Embora muitas vezes tenha um chefe chato, um companheiro chato. Mas escuta, você já viu tudo um mar de rosas? Não, não Não, tem. não, não, não. A vida é diferente. Ela não é uma rosa com espinho, ela é um espinho que tem rosa. Não é? Então a gente tira o espinho e fica com a rosa. É verdade. Eu e o meu filho, a gente viveu uma experiência interessante esses dias. E eu digo isso porque não faltam oportunidades para a gente educar. É. O meu filho, quando ele nasceu, ele tinha a língua um pouquinho presa. E o médico deu uma orientação maravilhosa. Ele disse, é muito pequenininho para a gente fazer uma intervenção, deixa ele crescer. Vamos ver se está presa o suficiente para justificar uma intervenção. Senão, ele fica como está. Se incomodar, ele vai reclamar. Claro. Ele chegou agora aos 12 anos, foi a primeira vez na vida que ele fez a reclamação. Ele disse, pai, olha, minha língua é um pouquinho presa, então quando eu vou falar um S, às vezes arrasta. Eu queria mudar isso. Falei, claro, filho. Marquei uma consulta médica para ele e ficamos chocados. Para você ver como as coisas às vezes escandalizam os pequenos. E foi comigo, chegamos lá, a primeira atitude que não é muito profissional. O médico fez uma crítica terrível ao que deu essa orientação. Sim, aí é muito fácil, né? Aí já disse assim, agora, uma criança de 12 anos, agora vai ser complicado, a gente vai mexer com isso, vai sangrar, vai ter que dar ponto. Que ótimo! O que era ótimo! simples vai ficar bastante complicado. Eu olhei e o menino já afundou na cadeira. Eu falei, tudo bem, doutor, mas eu não vim aqui para saber disso. Ele não tem problema quase que nenhum de dicção, eu vim aqui para a gente resolver o problema. Falei, então, isso é complicado. Então, mas nós vamos fazer um exame de audiometria. Eu falei, tudo bem, mas o senhor entendeu que ele não tem problema nenhum, nem de audição, nem de escolaridade, nada. Mas é bom a gente fazer. Eu falei, é bom a gente faz, não tem problema. E vai ter que primeiro passar por uma avaliação de uma fonoaudióloga, porque ela é quem vai determinar se eu posso operar ou não. Eu falei, mas o senhor é um especialista nessa área? Aí ele disse, sim, eu sou. Eu falei, mas o senhor depende da avaliação de uma fonoaudióloga, ela é quem vai dizer se o senhor pode ou não? E seu filho ouvindo tudo isso? Aí ele já ficou meio embaraçado. Não, mas é fácil, a minha esposa está aqui no final do corredor. Eu falei, entendi. Entendi, tá explicado. Eu falei, tá bem. Aí, de repente, ele disse assim, aí no meu procedimento, ele é completo. Nós vamos fazer uma cirurgia, então, nós vamos ter uma junta médica, e nós vamos aplicar uma anestesia geral. Que isso, é para dar um cortezinho? O senhor vai aplicar uma anestesia geral num garoto, eu perguntei, num garoto de 12 anos, para dar um piquezinho numa língua que talvez nem sangre. É só cortar. Não, mas aí, não sei, fica a criança acordada, às vezes se bate. Eu falei, então o senhor pode me explicar, por favor, a diferença entre o senhor sedar a criança, dar uma anestesia local e de dar uma anestesia geral? Não, então, inclusive, são uma alternativa ao procedimento. Eu falei, vamos, meu filho, vamos. Exatamente. Aí ele, não, mas eu falei, não, filho, vamos. Aí meu filho olhou para mim e disse assim, pai, é o que eu entendi? Eu falei, filho, é sim. É isso aí que você mesmo. entendeu, vamos saindo. Cheguei lá fora, eu fui laçado. A secretária já estava treinada para poder encaminhar para a audiometria, que ela não sabia que a gente tinha discutido, para a Vono, e ela entregou para mim um papelzinho para eu assinar do plano de saúde. Mas eu não assino sem ler. A hora que eu fui ver, quantos exames feitos naquela noite que não chegaram até nós. Eu falei, minha filha, que isso aqui? Isso? Ela, não, mas isso não foi feito. Eu falei, claro que não. E isso aqui? Também não foi feito? Eu falei, não, então talvez seja de um outro paciente. Eu falei, olha, por favor. Lá eu vou chamar a minha inspetora para ela cancelar. Não, eu mesmo cancelo. Aí eu fui com meu filho pelo caminho. Eu falei, meu filho, neste mundo você vai encontrar sempre profissionais de toda ordem. Exatamente. Em todo campo tem gente boa, e em todo campo tem gente que age de maneira ruim. Eu não vou dizer para você que esse moço é um médico, porque eu não tenho coragem de chamar de médico uma pessoa que age desse jeito. Compre um diploma, o que você quer. Eu falei, mas fique tranquilo, porque existem pessoas boas e bons profissionais. Nós vamos achar, achamos. Não, você fez uma coisa maravilhosa, porque o teu desespero, quando esse médico começou a falar, deve ter sido muito grande. Olha o que meu filho está ouvindo. Estou ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, você virou muito inteligentemente, dizendo, olha, tem gente assim, mas nós podemos procurar o melhor.
Infelizmente, E, acontece. e ainda dei uma enganchadinha nele e disse assim, falei, filhote, quando você tiver maior, lembre-se, pai que é pai acompanha o seu filho. É verdade. Eu estou aqui com você para não entregar você na mão de uma pessoa assim. Quer Quando dizer, você tiver se o seu você fosse filho, você cuide do seu inconsequente, filho. o careta ia ganhar uma nota muito preta, tá Uhum. certo? Para dar um piquezinho naquele fiozinho que É. tem. A senhora sabe quanto tempo gastou essa cirurgia com uma anestesia 2 local e ele minutos. acordadinho conversando com a gente? Exatamente, 2 É minutos. lógico. É anestesiar para não doer e trect, acabou. Acabou. É isso aí. Meu Deus. Agora, tem casos e casos e casos. Por isso que eu acho que nós vamos voltar agora à educação e agora ao ensino. Uhum. Você vê, por exemplo, a última vez que teve o Enem, que não teve nota em redação. Triste, né? Entende? Quer dizer, meu Deus, criatura não tem vocabulário, não tem critério, não tem criatividade, não tem gramática, Não não tem consegue nada organizar de para maneira tirar lógica o um raciocínio. zero. É. Então, o que está sendo falho? O nosso ensino de uma maneira geral, porque nós vamos cair na violência, É. não é? Quando você não consegue segurar os teus ímpetos, é porque você não aprendeu a ter controle, não é? E porque a nossa vida toda é controlar, é ou não é? É. Então, eu acho que, acima de qualquer coisa, você tem que ter responsabilidade na sua vida, Uhum. respeito pelo outro, Uhum. disciplina para você se conduzir numa sociedade inteira e valores. Não interessa se você é católico, se você é judeu, se você é presbiteriano, o que for. Deus é um só, Uhum. não é isso? É E o que isso. ele prega? O bem. Uhum. Parece que o pessoal esqueceu essa palavrinha. Porque quem é bom é trouxa. É. Ele é trouxa. Ah, fulano é um tonto, não faz nada errado. Mas o que é isso, meu Deus? Então a gente cai nessa coisa absurda que a tua primeira pergunta foi a violência doméstica. Por que um homem bate numa mulher muitas Uhum. vezes? Por quê? Porque ele não foi educado. Porque a cunhagem dele foi péssima. Ou ele apanhou, ou ele viu o pai dar em mãe, etc. Quer dizer, para ele aquilo é uma verdade. Não gostou? Toma. Uhum. Entendeu? Quer dizer, hoje em dia ainda tem mais recursos, tem a Lei Maria da Penha, tem Delegacia da Mulher, tem tudo. Mas não é só isso. Quando o pai espanca filho, Era isso de que eu ia sangrar, perguntar. São pessoas boas, desequilibradas? Ou são pessoas que têm essa índole ruim? olha, acho que os dois. São pessoas revoltadas, são pessoas que estão infelizes com a vida que têm, são pessoas extremamente nervosas, que não têm controle, não sabem ser contrariadas, entendeu? Porque não foram Para educadas para ouvir ter não. esse controle. É, e para ouvir não na vida também. Ouvi Às não. vezes a pessoa passa a vida inteira sendo atendida em todos os caprichos. Claro, claro. Fica adolescente, fica adulta, ganha força. Sim, sim. Ouve um não na rua, parte outra pessoa no meio. Agora, tem um malzinho também, né? Hum. Malzinho de índole, Uhum. de essência. Esse não tem conserto. Esse não tem conserto porque ele vê o contrário, entendeu? Sabe como um daltônico na vida, Uhum. coitado, que ele não tem culpa, que ele não vê determinadas cores? O mal de natureza ele não vê. Ele vê a verdade que ele assimilou, que os neurônios dele lá, neurologicamente falando, conseguiram colocar. Porque uma coisa é neurológica, outra coisa é emocional. Entendeu? Agora, tem gente que nasce ruim. Quantas vezes você vê um crime danado e, de repente, você vem a descobrir: ah, mas o fulano já era assim, ele batia em todo mundo, ele era esquisito. Por que não tratou logo na primeira história? Uhum. Espera matar? Quando a gente fala de neurológico, a gente está enquadrando aí, por exemplo, o caso dos psicopatas. Entra Exatamente, dentro dos exatamente. Por causa dos neurologicamente psicopatas. afetados. Exatamente. Mas o E neurológico... o emocionalmente são essas pessoas que foram tratadas de uma maneira ruim, têm uma história prejudicada e, de Exatamente. repente, foram se estragando emocionalmente. Exatamente, exatamente. Sabe, tem pessoas que se conscientizam
das coisas. E tem outras que têm uma verdade delas. Você pode falar Às o que vezes você entende quiser. aquele mal como um valor. Exatamente. É a comunidade. Normalmente são pessoas egoístas, nervosas, agressivas, que brigam com todo mundo, Uhum, que são, por exemplo, é o crítico por excelência dentro dessa parte patológica, né? uhum, Quer dizer, o cara comprou um carro, é ladrão. Não é ladrão, às vezes trabalhou para comprar. Quer dizer, uhum. é uma pessoa revoltada, que o seu histórico de vida, entendeu? Não permitiu que ela tivesse um olhar mais humano Certo. para ela e para os outros. Ela vive na raiva e no rancor. E é assim que ela vive. Quer dizer, eu não ganho dinheiro, eu vou roubar. Hum. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalo. Pois não. Não é? Para você que está nos acompanhando, tenho certeza que se você parou aqui nesse nosso bate-papo, você não saiu, não é? Porque eu já estou contando aqui os minutos que a gente, quando a entrevista é boa, a gente quer Muito desacelerar para ela obrigado. durar muito, né? Quando nós voltarmos, eu gostaria que a doutora Maria Helena ela falasse para nós a respeito da violência na infância e na juventude. Porque muitos de nós temos dúvidas se isso gera traumas que condicionam a vida adulta, não é? Até que ponto isso é verdade? O quanto isso nos afeta? Você quer saber? Então fica conosco, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com você.